Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Nós vamos, irmãos, tomar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, eu quero convidar todos vocês a estar abrindo as vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, vamos ler o versículo 1, 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, te damos graças pela noite tão agradável de descanso. Obrigado pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, neste dia para abrirmos a Tua palavra. Pedimos que Tu venhas revelar em cada um de nós a pessoa de Cristo, a obra que Ele consumou lá na cruz do Calvário. Pedimos que o Senhor traga para nós a revelação desta verdade, Pai. Que aquilo que for ministrado aqui tenha a Tua aprovação, tenha a Tua bênção, para que então os nossos corações sejam fortalecidos, sejam edificados, e o nome de Teu Filho Jesus venha a ser glorificado na salvação daqueles que ainda não creram na suficiência das Escrituras Sagradas. Pai, cremos que a Tua palavra é a verdade absoluta e inerrante, ela é viva e eficaz, ela penetra onde nós não podemos chegar. Somente pelo Teu Espírito, ó Pai, o Senhor pode trazer vida àquilo que está morto. O Senhor cria a partir do nada. E nos dá discernimento, ó Pai, para que então possamos discernir toda a obra do engano, que vem muitas vezes disfarçada da verdade. Mas nós queremos Cristo sendo revelado em nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e sem Ele nós nada podemos fazer. Pai, fala conosco pelo Teu Espírito. Nós entregamos esse tempo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nesse texto, claramente, o apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele está dizendo o seguinte, que é o Espírito, é Ele que está se expressando de uma forma muito clara. Ele está dizendo que nos últimos tempos, eu quero lembrar a todos vocês que os últimos tempos, ele começou a acontecer desde o dia em que Cristo foi assunto aos céus. Aí nós já estamos vivendo os últimos dias. Naquela época, os discípulos já esperavam a volta de Cristo. E já se passou 2000 anos e Ele ainda não voltou. Mas nós cremos que Jesus Cristo, Ele está às portas. Assim que a igreja estiver pronta, eu tenho certeza, Ele virá para buscar a sua igreja. Eu espero que você esteja com seu passaporte carimbado, para que você possa subir quando Ele descer para vir buscar a sua igreja. Quando aqueles que creram na sua inclusão no corpo de Cristo, que morreram com o Senhor, ressuscitaram com o Senhor, esses irmãos e essas irmãs irão subir com Cristo, para reinar com Ele eternamente. Amados, todo ensino de demônios é aquele ensino que de fato anula a cruz. Vocês se lembram? Uma certa ocasião, lá em Mateus capítulo 16, quando o Senhor Jesus Cristo ali, Ele estava reunido com seus discípulos. Aí Jesus, Ele fez uma pergunta ali para os seus discípulos, o que as pessoas dizem a respeito de mim? Aí eles disseram, uns diziam que era João Batista, outro que era Elias, ou algum dos profetas que ressurgiu. E aí, Jesus Cristo, a partir daquele tempo, começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele seguir para Jerusalém, que ele iria sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes
e dos escribas, que ele seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, aqui nas entrelinhas nós sabemos que Jesus estava falando para os seus discípulos que ele iria para Jerusalém e lá ele seria crucificado, seria morto, mas que Deus o ressuscitaria ao terceiro dia dentre os mortos. Isso é o Evangelho. Aí Pedro, chamando Jesus à parte ali, começou a reprovar Cristo, dizendo o seguinte: olha, Senhor Jesus, tem compaixão de ti mesmo, isso de modo algum te acontecerá. Jesus iria para a cruz, morrer e ressuscitar. Mas Pedro chamou à parte, dizendo: Senhor, isso não pode acontecer a ti. Mas Jesus Cristo, voltando para Pedro, disse o seguinte: Pedro, arreda de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque você não cogita, você não pensa das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então, queridos, ensino de demônios são aqueles ensinos que vêm disfarçado da verdade, que não coloca como prioridade na pregação o evangelho da graça, a palavra da cruz, a mensagem da cruz. Por quê? Porque a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E Paulo diz que em nossas ministrações nós não podemos anular a cruz. Quando nós anulamos a cruz, nós vamos passar para as pessoas ensino de demônios, ainda que seja em nome de Deus. Mas, uma vez que anule a cruz, é ensino de demônios. Paulo disse em 1 Coríntios 1, versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, quando nós anulamos a cruz de Cristo, nós estamos incorrendo em ensino de demônios. Agora, querido, nós sabemos que todo tipo de verdade liberta. Agora, por outro lado, as mentiras, entretanto, elas aprisionam as pessoas em cadeias. Uma outra coisa chamada ignorância, temos que analisar essa palavra. A ignorância também, ela aprisiona. Por quê? Porque cede terreno a Satanás. A ignorância do homem é condição primária e também essencial para o engano por espíritos malignos. E tem tanta gente ignorante com relação à palavra de Deus. A ignorância do povo de Deus a respeito dos poderes das trevas tem facilitado a obra de Satanás como enganador. Vocês se lembram? Adão, antes do pecado, Eva, antes do pecado, podemos dizer que ali o homem não caído, ali em seu estado puro, não era perfeito em conhecimento. Por quê? Porque Eva, ela era ignorante em relação ao bem e ao mal. E sua ignorância foi a condição propícia para o engano da serpente. Não era perfeito. Agora, meus irmãos, que nós saibamos que o grande propósito de Satanás, pelo qual ele luta incessantemente, é manter o mundo na ignorância a seu respeito, sobre também a sua maneira ali de agir e sobre os seus comparsas. E a igreja ela acaba ficando do lado dele quando decide ser ignorante a respeito dele. Todo homem, ele deve manter-se aberto a toda a verdade e rejeitar o falso conhecimento que tem derrotado dezenas de milhares e mantido não só um povo aqui do Brasil, mas as nações sob o engano do maligno. Engano do maligno. A ignorância com relação à verdade é uma perda de proporções eternas. E hoje em dia, meus irmãos, nós estamos vendo que os espíritos enganadores, eles atacam de forma especial a igreja de Cristo. E esse ataque é cumprimento da profecia que o Espírito Santo revelou expressamente por meio do apóstolo Paulo, que um grande ataque de engano aconteceria nos últimos tempos. Por quê? Porque Satanás sabe
que o tempo dele está chegando. Então ele vai fazer de tudo para levar o maior número de crentes possíveis para o andar de baixo, para o inferno. Então, amados, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas, né, com o demônio, aquelas pessoas que são possuídas pelo demônio. Olha, não se preocupe com esse tipo de gente, não. Aqueles que a gente está vendo ali na nossa frente, esse aqui não tem problema. Mas e aqueles demônios que estão lá no Congresso Nacional, que estão dirigindo o nosso país? E aqueles... Olha, queridos, o principal engano satânico é distorcer a palavra de Deus. É fazer com que você entre por outro caminho, achando que é o verdadeiro, mas no final é caminhos de morte. A maior obra satânica, meus irmãos, é fazer com que você não tenha entendimento a respeito da verdade. Ele quer manter você no engano. O diabo vai de mão dadas com você para a igreja, mas se a igreja começar a pregar a verdade, ele vai expulsar você daquela igreja. Você vai sentir muito mal. Você vai sentir que aqueles sermões são sermões encomendados para você, que a carapuça, que o pregador só fala contra você, e você não vai se sentir bem ali. Onde se prega a verdade, as pessoas não se sentem bem. Então elas pegam a malinha delas e vão embora. Então Satanás fica muito furioso, muito triste. Então ele faz de tudo para tirar as pessoas de um ambiente onde a verdade da palavra ela é pregada. Mas, queridos, desde que essa profecia aqui foi entregue, mais de 1.800 anos já se passaram, 2.000 anos aí podemos dizer, mas a manifestação especial de espíritos malignos para engano dos crentes hoje em dia aponta, sem dúvida alguma, para o fato de que estamos vivendo os últimos dias. Amado, hoje, o perigo da igreja no fim dessa dispensação foi predito como sendo especialmente no campo sobrenatural. Por quê? Porque ali é o lugar onde Satanás enviaria um exército de espíritos enganadores. Para quê? Para enganar todos os que estiverem abertos a ensinamentos por revelação espiritual. E assim, afastar essas pessoas, mesmo que eles não queiram, da plena aliança com Deus. Queridos, mas no entanto, apesar aí dessa clara previsão sobre o perigo dos últimos tempos, nós encontramos a igreja em quase total ignorância sobre as obras desse exército de espíritos enganadores, de espíritos malignos. E eu vou dizer algo para você muito sério, que a maioria dos crentes é muito rapidamente aí em aceitar tudo que seja sobrenatural como vindo de Deus. E também experiências aí sobrenaturais são indiscriminadamente aceitas, porque acredita-se que todas elas sejam divinas. E a maioria não é. Agora, queridos, nós temos aqui em nossas mãos a Bíblia, a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que você pensa que é de Deus, através das suas experiências sobrenaturais, se as suas experiências sobrenaturais não passar pelo crivo da verdade da palavra de Deus, é obra maligna, é obra do engano. Confere, porque o Espírito Santo, quem inspirou toda a Bíblia, ele não vai se contradizer com as Escrituras Sagradas. Um exemplo muito clássico disso é com relação ao dom de línguas. O dom de línguas é bíblico, nós cremos nos dons espirituais. Mas esses dons de línguas que têm acontecido por aí, isto não vem de Deus. Por quê? Porque não passa pelo crivo da verdade da palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas. Por exemplo, o dom de línguas, algumas pessoas, elas falam para mim o seguinte, olha, pastor Cláudio, eu não consigo lá na minha comunidade, quando estão louvando, cantando, e eu falo em línguas, eu não consigo me dominar. Mentira, isso não existe na Bíblia. Quando uma pessoa não consegue se dominar, porque isto não vem dela, e também não vem de Deus. Porque está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14,
versículo 32 e 33, diz assim, que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Vai dizer para mim que uma pessoa não consegue se dominar? É mentira. Então não é o Espírito de Deus, é o espírito do engano. Então, porque aquilo que é de Deus tem que passar pelo crivo da verdade, não pode se contradizer. A Bíblia diz que o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Entende? Uma outra coisa, todo mundo fala em outras línguas. Aliás, não é em outras línguas, fala em línguas estranhas. A Bíblia fala em outras línguas. Línguas estranhas é estranha mesmo, não é de Deus. E todo mundo fala, isso não é bíblico. A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 14, os versículos 27 e 28. Eu estou falando aqui, mas sei que tem muita gente brava, discordando, mas não está discordando de mim, está discordando da palavra. E eu não escrevi a palavra, então eu tenho que pregar segundo o que Deus disse para eu pregar. Para que você não fique iludido e enganado. Você só vai ficar no engano porque você quer. Porque talvez Satanás já cauterizou a sua mente cabeça de fósforo, porque tem muito crente aí cabeça de minhoca, que são guiados pelos homens, pelos espíritos malignos e não pelo Senhor. E o Senhor vai nos guiar pelo seu espírito na verdade da palavra. É por isso que não vai ser muita gente salva, não. Serão pouquíssimas pessoas. Jesus falou em Lucas 12, verso 32, não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou-vos em dar-vos o reino. É pouca gente. Agora, veja aqui 1 Coríntios 14, 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Nem é para erguer a voz, mas em pensamentos, orando a Deus. Agora, nós temos tido intérprete dentro da igreja? Tem alguns intérpretes aí que alguns falam e outros ficam interpretando. Aquilo lá não vem de Deus, porque estão totalmente, completamente fora daquilo que Deus disse na palavra. E o Espírito Santo, quem inspirou a Bíblia, ele nunca vai se contradizer à palavra de Deus. E Paulo, ele disse de uma forma tão rica, tão clara, olha, eu prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, a falar 10.000 em outras línguas. Agora, essas 5 palavras aqui que Paulo disse, que falava no seu entendimento, são palavras necessárias para que uma pessoa ela seja regenerada. Ele falou lá em 1 Coríntios 14, versículo 19, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Agora, quais são essas 5 palavras? Elas são simples. Cristo me atraiu, Cristo me crucificou, Cristo me fez morrer, Cristo me sepultou e Cristo me ressuscitou juntamente com Ele. Essas 5 palavras é que traz a verdadeira regeneração, a verdadeira salvação para qualquer pessoa que está na lama do pecado. Está vendo, irmãos? Mas eu sei que tem muitas pessoas que estão iludidas, enganadas, de uma forma que a mente dessas pessoas está totalmente aí cauterizada. Cauterizar significa ser queimada com ferro, não entra mais nada. Estão tão presas, foram feitas uma lavagem cerebral aí por diabo, que as suas mentes estão enrijecidas, corações duros, e esta mensagem da cruz, ela se torna ofensiva para aqueles que estão aí num ativismo maluco, querendo fazer a obra sem amar o Senhor da obra. Temos que fazer essa pergunta, se de fato nós amamos o Senhor. E a Bíblia diz que quem não ama o Senhor é maldito. É maldito. A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Então, meus irmãos, sem esse conhecimento, quando pensar que você está lutando aí pela verdade,
É possível que um crente lute sim, defenda e até proteja espíritos malignos e suas obras, crendo que ele está defendendo Deus e suas obras, pois se pensa que algo é divino, ele o irá proteger e defender. Então, amados, é possível que por ignorância um homem ele chegue a ficar contra Deus e ao mesmo tempo atacar a própria verdade de Deus e também a defender o diabo e se opor a Deus, a menos que tenha conhecimento da verdade. Senão ele vai ficar na obra do engano. Então, amados, a palavra de Deus, ela lança muita luz sobre os poderes satânicos, que não podem deixar aí de ser discernidos por todos os que buscam as Escrituras com a mente aberta, buscando do Pai a sabedoria. Tiago 1,5, a Bíblia diz assim: se algum de vós necessita de sabedoria, ou tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Mas peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante aí à onda do mar, que é levada de uma outra parte. Não pense este homem que vai alcançar alguma coisa do Senhor, não. Né? Mas, irmãos, esses que buscam aí não obterão tanto conhecimento do assunto a partir do registro sagrado. Por quê? Porque aquele que tem uma compreensão da palavra por experiência, que é interpretada pelo Espírito Santo e demonstra um compromisso de vida com a verdade da palavra de Deus, você pode ter certeza que o crente, ele pode ter um testemunho direto ali em seu espírito em relação à verdade da palavra divina, mas pela experiência ele obtém um testemunho pessoal em relação à inspiração da Escritura para seu testemunho sobre a existência de seres sobrenaturais, as suas obras e também a maneira pela qual eles enganam e conduzem ao erro os filhos de Deus. Queridos, entendemos uma coisa. A obra de Satanás como enganador lá no jardim do Éden, nós temos que voltar para o princípio, como que é a tática, a astúcia do engano. Porque se tudo que a Bíblia contém sobre os poderes sobrenaturais do mal pudesse ser aí exaustivamente tratado nesse estudo aqui, nós iríamos descobrir que há mais conhecimento revelado sobre as obras de Satanás e seus principados e potestades do que muitos imaginam. Se você analisar, você vai verificar que de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver a obra de Satanás como enganador de toda a terra habitada, até que o clímax seja alcançado, os resultados completos do engano no jardim do Éden são revelados ali no Apocalipse. Lá em Gênesis, temos a história simples do jardim, com o casal ali sem malícia e desapercebido do perigo dos seres malignos no mundo invisível. Então nós podemos ver registrada lá a primeira obra de Satanás como enganador e a forma sutil de seu método de engano. Só você voltar em Gênesis capítulo 2, a partir dos versos 16 e 17, até entrando pelo capítulo 3. Então, nós o vemos ali trabalhando sobre os desejos mais elevados e puros de uma criatura inocente, ocultando ali o seu próprio propósito de ruína, sob o disfarce de que queria ajudar um ser humano a chegar mais perto de Deus. Isso que ele faz. Então, nós vemos ali ele, Satanás, usando os desejos puros de Eva em relação a Deus para produzir cativeiro e aprisionamento a ele mesmo. Nós vamos ver que ele usa o bem para trazer o mal. E ele sugere que o mal faria nascer o suposto bem. Então, o que ele faz? Ele pega com a isca de ser sábia e como Deus, e Eva foi cegada quando, ali, ao princípio de obediência a Deus, e ela foi, consequentemente, enganada. Ela foi enganada. Amados, entendemos uma coisa, que a bondade não é, portanto, garantia de proteção contra o engano. E a maneira mais inteligente pela qual o diabo engana o mundo e a igreja é quando vem como alguém ou algo que aparentemente os leva na direção de Deus ou do bem. Ele diz para Eva o seguinte, lá em Gênesis capítulo 3, verso 5. Vós sereis como Deus. Lembra? Mas ele não disse,
e sereis como os demônios. Não disse isso, ele falou, você vai ser como Deus, mas não vai ser como nós demônios. Entende, irmãos? Anjos e homens somente conheceram o mal quando caíram em um estado de mal. Satanás, vocês se lembram? Ele não disse isso a Eva quando acrescentou, conhecendo bem o mal. Por quê? Porque o seu verdadeiro objetivo ao enganar Eva era levá-la a desobedecer a Deus, mas a sua artimanha foi dizer o seguinte, sereis como Deus. Lembra lá, Gênesis 3:5? Então, se ela tivesse raciocinado, ela teria visto que a sugestão do enganador era falsa em si mesma. Por quê? Porque ela foi colocada de forma clara. Queria dizer que Eva deveria desobedecer a Deus para ser mais semelhante a Deus. Irmãos, lá na história do Jardim do Éden, nada se fala sobre a existência de uma altamente organizada monarquia de seres espirituais malignos. Há somente ali uma serpente lá. Mas Deus fala com uma serpente como um ser inteligente, que tem ali um propósito estabelecido de enganar a mulher. Amados, o disfarce de serpente usado por Satanás é desmascarado pelo nosso Deus, quando ele revela a decisão do Deus triuno em relação à catástrofe que havia acontecido. Deus mostrou para a serpente, ele disse, um descendente da mulher enganada iria finalmente pisar a cabeça do ser sobrenatural que tinha usado a forma de serpente para executar o seu plano. Então, daí em diante, a palavra serpente é sempre ligada a ele. O próprio nome que, através dos tempos, descreve o ponto culminante de sua revolta contra seu Criador. O engano da mulher no Éden e a destruição da raça humana, que aconteceu tudo porque Eva deu ouvidos à sugestão de Satanás. Como Deus sereis. E aí Satanás ele triunfou. Mas Deus reinou sobre tudo. E Deus reina sobre tudo. Aquela vítima, ela se tornou o veículo para a vinda de um vencedor, que destruirá, por fim, as obras do diabo. E não só destruirá, e purificará céus e terra de qualquer vestígio do trabalho das mãos dele. Lá no Jardim do Éden, nós sabemos que a serpente foi amaldiçoada, mas com efeito a vítima enganada foi abençoada. Pois por meio dela, da mulher de Eva, viria o descendente, que é Cristo, que triunfaria sobre o diabo e sua semente. E por meio dela se levantaria uma nova raça, por meio do descendente prometido. Esse descendente com D maiúsculo, se referindo a Cristo, que seria ali antagônica à serpente do final dos tempos. E graças à inimizade implantada por Deus. Amados, entendemos uma coisa aqui, bastante clara. Que daquele momento em diante, a história das eras consiste ali no registro de uma guerra entre esses dois descendentes. O descendente da mulher, Cristo e seus redimidos, e o descendente do diabo. Então, até o ponto final em que nós sabemos pela palavra que Satanás será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, como está registrado lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Então, meus queridos, a partir ali daquele momento, Satanás ele declara guerra também contra todas as mulheres do mundo, como vingança maligna por causa do veredito do jardim que Deus pronunciou contra a serpente. Guerra por pisar e menosprezar mulheres em todas as terras onde o enganador exerce domínio. E ele também guerreia contra as mulheres em terras cristãs, dando aí continuidade a seu método usado no Éden, de torcer a interpretação da palavra de Deus, insinuando na mente dos homens por todas as épocas aí, do passado, presente e futuro, que seguiriam, que Deus lançou uma maldição sobre a mulher, quando na verdade ela foi perdoada e ela foi abençoada, e instigando ali os homens da raça caída a executar essa suposta maldição que era, na verdade, uma maldição contra quem enganou e não contra quem foi enganada.
Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher, disse Deus, bem como entre a tua descendência e o seu descendente. E essa inimizade vingativa da hierarquia do mal contra a mulher e os crentes não diminuiu em intensidade desde então, irmãos. Dá uma olhada na história da humanidade que você vai verificar. Até hoje, as mulheres são rejeitadas, são maltratadas. Aliás, a única pessoa que valorizou as mulheres foi Jesus. Vocês entenderam tudo errado. Tudo errado. Eu não amaldiçoei a mulher, muito pelo contrário. Quem foi amaldiçoado foi a serpente, foi Satanás, foi o diabo. Agora Satanás, ele enganou e está enganando todo mundo ainda. Queridos, Cristo veio para nos abençoar, para nos dar uma nova vida, para tirar a nossa natureza perversa, este veneno da serpente que foi inoculado em nossas veias sanguíneas e no coração. Lá na cruz, Cristo acabou com tudo isso. Lá na cruz fomos libertados dessa natureza perversa da serpente. Nós temos que crer que nós morremos com o Senhor para o pecado, para o diabo, para o mundo, para as nossas vontades, para todo tipo de concupiscência. Lá na cruz é o fim de nós mesmos. Lá na cruz é a derrota total e absoluta dos principados e potestades deste mundo tenebroso, perverso e mau. Lá na cruz começa para nós uma nova realidade. Nós morremos para esta vida de capeta. Nós morremos para esta vida perversa, de pecado, de malignidade, de engano, de mentira. Lá na cruz acabou, lá na cruz nós fomos crucificados. E hoje é uma nova realidade que reina em nós. É a vida de Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu preciso de crer na minha morte com Cristo. Enquanto você não crê na sua morte com Cristo, você continua sendo uma pessoa religiosa, frequentadora de igrejas, mas sem paz, sem vida, sem alegria, sem paciência, sem domínio próprio, sem longanimidade. Queridos, quando nós aprendemos com clareza a noção da existência de uma hoste invisível de seres espirituais malignos, todos ativamente engajados aí em enganar e conduzir mal os homens. A história do Antigo Testamento, ela descortina diante de nós uma visão clara das obras das trevas, até agora ocultas aí por muita gente. Tá certo? Que estão aí a serviço de Satanás. Todo aquele que não passou pela cruz está a serviço de Satanás. Porque Satanás não trabalha com a cruz, somente Deus trabalha com a cruz. Hoje em dia, infelizmente, em nossos púlpitos, a mensagem do Evangelho, da graça, da palavra da cruz, da mensagem da cruz, tem sido esquecidas em nossos púlpitos. E esta é a causa de muitos crentes fracassados, sem vidas, amargurados, tristes, derrotados. Não tem vitória. A nossa vitória, ela começa com uma cruz. Sem cruz não tem vitória. Sem cruz é uma derrota total e plena. Sem cruz, nós vemos um povo animado. Animado é um povo da alma, não um povo entusiasmado. Em Deus. Entusiasmo vem dessa palavra em Deus, algo puro, verdadeiro, é algo do Espírito. Então, queridos, nós podemos ver hoje claramente a operação em relação ao servo de Deus por toda a história e discernir claramente a obra de Satanás como enganador, penetrando aí em todos os lugares. Nós vamos ver que Davi foi enganado por Satanás para fazer o censo de Israel, pois ele não conseguiu reconhecer a sugestão que veio aí à sua mente como sendo de fonte satânica. Jó também foi enganado, bem como ali os mensageiros que vieram até ele quando creu no relato de que o fogo que tinha caído do céu era de Deus, mas não era, de Satanás. E de que também ali as outras calamidades que sobrevieram contra Jó, como a perda dos seus bens, casa, filhos, vinham diretamente da mão de Deus. Enquanto a parte inicial do livro de Jó claramente mostra que Satanás foi a causa principal de todos os problemas de Jó. Na realidade, ali, Satanás foi um grande servo de Deus para alcançar Jó, porque Jó era um homem cheio de justiça própria, um homem arrogante, justão. Então, amados, vemos aí como príncipe da potestade do ar, Satanás ele usou os elementos da natureza e a impiedade do homem para afligir o servo de Deus, na esperança de que, no final das contas,
conseguisse forjar Jó a renunciar à sua fé em Deus, o qual parecia estar aí injustamente punindo a Jó sem razão. Mas tinha uma razão. Jó precisava ser tratado na sua arrogância, porque Jó, ele era um cativo dele mesmo. Jó estava preso à sua arrogância, à sua justiça própria. Ele disse lá, a minha justiça me apegarei. Mas Deus permitiu que Satanás tratasse com Jó, até ele reconhecer que ele era um homem indigno. Por isso que Jó disse lá no capítulo 40, se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar também. Lá em Jó 40, ele disse assim, olha, versículo 3 e 4. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Então, quando Jó, aquele homem que era justo, reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, naquela condição ele não poderia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ele tinha que perder a sua bondade, a sua integridade, porque integridade, nossa, não leva ninguém para o céu, leva para o inferno. Uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que se desvia do mal, pode até temer a Deus, mas sem o novo nascimento, você vai para o inferno. Isso que está escrito. Então, Deus usou ali, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, para que então Deus pudesse operar na vida de Jó uma transformação verdadeira, porque Deus veio buscar em Cristo os indignos, os perdidos, mas Jó era muito digno, ele era reto. Ele era temente a Deus, desviava do mal, mas quando Deus permitiu que Satanás tocasse ali nas suas feridas, aí no capítulo 40, versículo 4, ele disse assim, sou indigno, ou em outra versão, sou vil. Ah, então agora, Jesus Cristo, ele veio buscar os indignos. Então Jó se reconheceu que é um indigno, então agora tem salvação para Jó. Mas enquanto uma pessoa não reconhecer que ela é indigna, ela não pode ser alcançada. Ela não pode ser regenerada. Lembra do filho pródigo? Ele saiu de casa todo cheio de pompa. Lembra? Lá em Lucas capítulo 15. Ele falou assim, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Dá-me aí a herança. Queridos, a Provérbios vai dizer para nós, no capítulo 20, verso 21, que uma herança de uma posse antecipada, no final não será abençoada. E aquele filho pródigo, cheio de pompa, cheio de justiça própria, uma figura de Jó também, pediu para o pai, dai a parte que me cabe da minha herança. O pai nem tinha morrido ainda, ele não tinha esse direito, mas o pai, como um pai amoroso, e o amor ele não tem camisa de força, o amor solta, vai embora, porque o filho foi embora, mas o amor do pai foi atrás dele. E aí ele gastou todo o seu dinheiro. O dinheiro um dia acaba, como tudo nesse mundo passa. A palavra fala que a aparência deste mundo passa. E acabou todos os seus recursos financeiros. E aí ele ficou desejando a comer ali lavagem, alfarrobas, ali aquelas bolotas dos porcos que os porcos comiam. Imagina a situação. Isto traz para nós uma lição, que o mundo nos faz perecer. Este mundo só nos faz perecer, meus queridos irmãos. E aí, aquele filho pródigo, passando ali necessidades, ele começou a pensar o seguinte, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome, mas eu vou me levantar. E eu vou ter com meu pai e vou dizer para meu pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno, olha aqui que palavra linda, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E a palavra fala que ele levantou e foi para o seu pai. E a Bíblia diz que vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E o pai, compadecido dele, saiu correndo e abraçou o filho. E o filho disse para o pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí, ele nem terminou de dizer o seguinte, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não disse isso. O pai, porém, disse ao seu servo, olha, traz depressa aqui a melhor roupa para ele. Vestiu, põe um anel no dedo e uma sandália nos pés. A melhor roupa. Agora o filho reconheceu que ele era um homem digno. Aí o pai deu para ele uma nova roupa, uma nova vestimenta. Ele estava sujo, cheirando porquinho. E o pai abraçou, beijou. E mandou trazer para ele a melhor roupa. E mandou colocar no dedo dele um anel. Ponde um anel no dedo, por quê? Porque ele
ainda é meu filho. E por ser meu filho, ele não perdeu a sua herança e nem a minha filiação. Não tem como ele ser desfilhado de mim. Filho, você é meu filho. Toma aqui. A herança ainda é tua. Você é meu filho amado. E colocou sandálias nos seus pés. Por quê? Porque somente os servos, os escravos andavam descalços. Mas ele não era escravo. Ele não era servo. Ele era filho. Então, traga aqui sandálias nos seus pés. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso. É o Deus de toda a graça. É um Deus que nos ama tanto. Ele é louco de amor por cada um de nós. Então, queridos, nunca tira o teu foco da palavra da cruz, do evangelho da graça, porque ali na cruz foi o local onde ele tirou o seu e o meu pecado no seu corpo santo. Jesus, quando foi crucificado, houve um momento em que fomos atraídos no seu corpo, fomos colocados nele. Ele crucificou eu, crucificou você, crucificou toda essa humanidade. E para que o nosso pecado seja removido somente através da obra da cruz, da nossa inclusão no corpo de Cristo, para participarmos da sua morte, da sua ressurreição. Jesus não morreu sozinho na cruz, não. E eu e você fomos crucificados juntamente com Ele, e nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e Cristo é a nossa vida, porque morrestes. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sem esta experiência não tem cristianismo verdadeiro, só tem religião. Queridos, é tempo de nós despertarmos do sono. Satanás, ele tem enganado muitos crentes. Nós precisamos, irmãos, de ter os nossos olhos abertos para contemplar aquele que morreu e ressuscitou, que nos deu a sua própria vida. Porque, caso contrário, nós vamos ver aí traços da obra característica de Satanás como enganador. E podem ser discernidos entre os discípulos de Cristo. Né? Ele enganou Pedro e o levou a falar palavras de tentação para o Senhor, sugerindo que ele deveria desistir do caminho da cruz. E mais tarde, levou o mesmo Pedro no pátio do sumo sacerdote a mentir. Eu não conheço esse homem. E com o mesmo propósito de enganar. Irmãos, nós vemos que outros traços da obra de Satanás, do enganador, pode ser visto nas epístolas de Paulo, ali em suas referências aos falsos profetas, aos obreiros fraudulentos. A atuação de Satanás como anjo de luz e a de seus ministros. Satanás tem os seus ministros neste mundo, nos púlpitos evangélicos, que se transformam em ministros de justiça entre o povo de Deus. Também nas mensagens às igrejas dadas pelo Senhor, elevado aos céus a seu servo João, fala-se de falsos apóstolos e falsos ensinamentos de vários tipos. Faz-se menção a uma sinagoga de Satanás, composta ali de enganados. E uma coisa profunda de Satanás são descritas como existentes na igreja hoje. Amados, temos que, de fato, pedir ao Senhor esse discernimento, conforme está escrito lá em Efésios 1:18. Essa deve ser a nossa oração. Pai, conceda-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Eu quero conhecê-lo profundamente, porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais a gente vai identificar o falso. Quando nós estamos aqui sendo esses bereanos, conferindo a Bíblia, quando o pregador prega, confira na sua Bíblia. Quando o pregador está dizendo alguma coisa, confira na sua Bíblia para ver se isso é verdade. Se Deus, de fato, tem levado você a ter esse desejo de conhecer a verdade, de conhecer a palavra de Deus, você pode ter certeza, Ele vai lhe mostrar o caminho. Você não vai ser enganado mais por ninguém, quer por pastor, por padre, por bispo, por papa, por evangelista, por missionário. Tem muitos missionários enviados pelo diabo que não pregam o evangelho da graça, estão anulando a cruz de Cristo. Paulo disse, olha, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sublimidade de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Em 1 Coríntios 1,18 a palavra fala assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Querido e amado rádio ouvinte, não
perca Jesus Cristo de vista. Firme sobre o seu Deus, sobre a pessoa de Cristo e a obra que Ele realizou em teu benefício. Quando na cruz Ele tirou o seu pecado. Olha, amados, Ele é o Deus de toda graça. E a morte de Cristo na cruz foi a minha e foi a sua morte. O salário do pecado é a morte. Nós tínhamos que pagar com a nossa morte, mas Cristo já pagou o preço lá naquela cruz, quando Ele morreu, a minha e a sua morte, e nos deu a sua vida pela ressurreição, para nós desfrutar desta vida abundante de Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o Evangelho da Graça. Esta é a palavra que, de fato, vai nos livrar dos enganos satânicos. Porque quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que Satanás não pode mais tocar um filho de Deus que nasceu de novo. Olha só, em 1 João, capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Está vendo aqui? Então, quem que é aquele que o maligno não lhe toca? É aquele que nasceu de Deus. O que significa nascer de Deus? Significa nascer do alto, ser nascido de novo. E para nascer de novo, o que eu tenho que fazer? Você tem que crer que você foi atraído em Cristo, que você foi crucificado e morto com Cristo, e que ao terceiro dia, conforme diz Efésios 2,6, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é novo nascimento. Isso é troca de coração. Ele disse naquela promessa lá em Ezequiel 36, verso 26, tirareis de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e os observeis. Isso Ele faz plenamente. Aliás, Ele já fez. Aquela era uma promessa que Ele trocaria o nosso coração, mas hoje já temos essa realidade. Lá na cruz, no seu corpo santo, Ele fez um transplante de coração. Ele já arrancou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. E esse coração de carne é um coração sensível para ouvir a sua voz. Olha, que Deus, por sua graça, revele esta verdade ao seu coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Obrigado por abrir os nossos olhos para crermos em toda a verdade da cruz. Que lá Cristo morreu, mas nós também morremos com Ele. Ele foi sepultado, como diz a tua palavra, mas nós também fomos sepultados, porque é isto que mostra claramente a verdade da tua palavra. Sabemos que o Senhor trouxe Cristo dentre os mortos, e também a Bíblia afirma que juntamente com Ele, o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai Santo, obrigado, Pai amado, porque Tu és um Pai perfeito, um Pai maravilhoso. Oh, meu Pai, como é bom chamá-lo de Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta causa, o mundo não nos conhece. Obrigado, Pai querido, porque Tu és um Pai maravilhoso. Obrigado porque o Senhor anseia por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor conquistou o nosso coração. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos e ouvidos para ouvirmos e vermos e crermos e estar descansados em Cristo. Em nome dEle, eu te agradeço, Pai. Te peço para que o Senhor revele essa palavra aos corações daqueles que nos ouviram. Em nome de Jesus. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. Em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós.